Bom, meus caros alunos, voltamos agora aqui para falar de substituição e sucessão do presidente da República. Qual que é a diferença entre substituição e sucessão do presidente da República? A substituição é um impedimento temporário do presidente da República. E a sucessão, ela se dá quando há uma vacância definitiva do cargo de presidente. E nós já tivemos várias situações no Brasil. Vamos lembrar aqui, ó. Morte, Getúlio Vargas e Tancredo Neves. Dois presidentes, Getúlio se matou, Tancredo ficou doente e faleceu. Foram sucedidos aí pelos seus vices. Renúncia, Jânio Quadros e Fernando Collor de Mello. Teve o processo de impeachment, mas ele renunciou antes do final do processo de impeachment. Incapacidade absoluta, Arthur da Costa e Silva, né? O presidente militar responsável pelo AI-5, né? Responsável pelos anos mais brutais da ditadura militar. Este Arthur Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e ficou impedido de seguir no cargo. E impeachment, efetivamente impeachment, Dilma Rousseff. Então nós temos vários casos de sucessão por vacância definitiva. No artigo 83, falando de substituição, tem lá só para mencionar aqui rapidamente, tem a previsão de que o presidente da República precisa pedir autorização ao Congresso Nacional para se licenciar por mais de 15 dias. Vamos dar uma olhadinha lá? Artigo 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Bom, no caso de vacância e de sucessão, o que acontece? Quem são os legitimados aí a seguir na linha sucessória do presidente da República? Vamos dar uma olhada? Artigo 79 e 80 da Constituição Federal. Artigo 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento temporário e suceder-lhe-á no de vaga definitivo o vice-presidente. Então, substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. O vice-presidente, no caso de vacância do cargo do presidente da República, é o único que assume e termina o mandato, né? Existem teorias da conspiração, porque o Congresso Nacional quer o impeachment do presidente para que o Rodrigo Maia seja o presidente do Brasil. Não. Rodrigo Maia, se chegar na linha de sucessão, se chegasse um dia, ele está na linha de sucessão, mas se chegasse a suceder por vacância, seria apenas temporário. Ele não vai terminar o mandato, mas vamos ver isso aí, tá? Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso aqui é no caso de dupla vacância. Esses caras aqui, eles também estão na linha sucessória do presidente no caso de impedimento, né? Algumas vezes nós tivemos o presidente do Senado, o presidente do STF, chegamos até o presidente do STF assumir a presidente da República. Algumas vezes, recentemente inclusive. Por quê? O presidente se ausentou, o vice também não estava, o presidente da Câmara também não estava, o presidente do Senado também não estava. Quem que sucedeu? Por um curto período, o presidente do Senado, tá? Nós já tivemos algumas vezes isso. Então essas sucessões são temporárias, né? Essas substituições, na verdade, sucessão no caso de vacância. Essas substituições serão temporárias. E no caso de vacância, de dupla vacância, como eu falei para vocês, o que acontece na dupla vacância? Vaga o cargo de presidente e de vice. Digamos que tem um processo de impeachment que atinja o presidente e o vice. Ou digamos que exista uma ação eleitoral, e existe de fato uma ação eleitoral que se discute isso,
sobre irregularidade no processo eleitoral, né, que atinja a chapa, o presidente e o vice. E aí, se nós tivéssemos um julgamento aí, entendesse que houve irregularidade no pleito eleitoral, uma irregularidade tamanha capaz de influenciar no resultado das eleições, nós teríamos a cassação da chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Dupla vacância. O que aconteceria? O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, então, sucederia o presidente da República, mas teria que convocar novas eleições. Tá? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Tá lá no 81, ó. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Essa é a regra geral. Tá? Mas essa regra geral se aplica apenas se a dupla vacância, dentro dos 4 anos de mandato, se deu nos 2 primeiros. Tá? Então, digamos que o Jair Bolsonaro está terminando o 2º ano de mandato dele. Se até o final de dezembro acontecesse, até o final desse ano acontecesse a dupla vacância, o que aconteceria? O presidente da Câmara assume a presidência e convoca eleições no prazo de 90 dias. E se acontecer a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem? Já passaram os 2 primeiros anos de mandato. O que acontece? Ó, parágrafo 1º do 81. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Tá? Olha só que interessante. Então, no caput, nós temos a eleição direta no prazo de 90 dias. Né? O presidente da Câmara assume e convoca eleições diretas. O povo votando diretamente no presidente da República. Se a vacância acontecer nos últimos 2 anos de mandato, então a eleição é indireta, em 30 dias, feita pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional irá escolher o novo presidente da República. De que forma? Na forma da lei, que não existe. Tá? Nós não tivemos essa lei, até porque não tivemos a necessidade. Mas com certeza, se isso acontecer algum dia, nós teremos aí a criação de uma lei às pressas para regulamentar essas eleições. Muito bem, então vamos lembrar aqui, ó, dupla vacância, presidente e vice, definitiva. O que acontece? Se aconteceu nos 2 primeiros anos de mandato, eleições em 90 dias. O presidente da Câmara assume e convoca eleições em 90 dias. Se o presidente da Câmara não puder assumir, tiver impedimento dele também, o presidente do Senado. Se o presidente do Senado não puder assumir, o presidente do Supremo. Quem é o presidente do Supremo? O presidente do Supremo, ele tem um mandato de 2 anos. Normalmente é o mais velho que ainda não foi eleito. Eles são escolhidos lá. Existe uma tradição dentro do Supremo nesse sentido. Todos esses, presidente da Câmara, presidente do Senado e os ministros do Supremo, têm que ser brasileiros natos. Nós estudamos isso. Lembram? Por quê? Porque eles estão na linha sucessória do presidente da República. Então, 2 primeiros anos, qualquer dessas figuras assume, tem uma linha, primeiro o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, depois o presidente do STF, e convoca eleições. Nos 2 primeiros anos, eleições 90 dias diretas. Nos 2 últimos anos, eleições em 30 dias indiretas feitas pelo Congresso Nacional. Em ambos os casos, o sujeito que assumir o cargo de presidente da República exercerá o mandato tampão. Ele apenas vai terminar aquele período de 4 anos para o qual foram eleitos o vice, o presidente e o seu vice. Né? Então, se acontecesse, vamos pegar como exemplo o mandato atual. Se nós tivéssemos a dupla vacância nos 2 primeiros anos, até dezembro desse ano, nós teríamos uma eleição direta em 90 dias e a pessoa que assumir terminaria o mandato do Jair Bolsonaro e do Hamilton Mourão, o presidente e o vice que forem eleitos. Né? Se acontecesse a partir de janeiro do ano que vem, nós teríamos também eleições, só que as eleições seriam indiretas em 90 dias e quem assumir, quem for eleito, terminaria também o mandato do Jair Bolsonaro e do Hamilton Mourão.
Muito bem? Bom, ministros de Estado. Vamos falar rapidamente dos ministros de Estado aqui. Quais são as funções dos ministros de Estado? Estão lá no artigo 87 da Constituição. Vamos dar uma olhadinha? Os ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Brasileiros natos ou naturalizados, com exceção de um, o ministro de Estado da Defesa. Por quê? Porque lá no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 7, está dizendo que esse ministro tem que ser brasileiro nato. Lembra que a gente estudou? Só a Constituição Federal pode estabelecer a diferença entre brasileiros natos e naturalizados? Pois é, essa é uma dessas diferenças. Olha lá. Artigo 12. Parágrafo 3º. Então, são privativos de brasileiros natos os cargos de 7. Ministro de Estado da Defesa. Então, tirando, com exceção desse ministro de Estado da Defesa, todos os demais podem ser brasileiros naturalizados também, natos ou naturalizados com 21 anos, em pleno exercício dos direitos políticos. Voltemos lá para o artigo 87. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, 1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. 3. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. A gente vê aqui que a nomeação é de livre escolha do Presidente da República. Então ele pode escolher qualquer pessoa, desde que tenha esses requisitos, maior de 21 anos, ser brasileiro em pleno gozo dos direitos políticos, sem precisar referendar, sem precisar passar pelo Congresso Nacional. Ele nomeia livremente os ministros e também exonera, né? Nós vimos aí já, todo governo tem uma série de exonerações, de troca de ministros. Muito bem. Nós vimos também que, no inciso 2, chamar a atenção para vocês, no artigo 87, que compete aos ministros de Estado expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Ou seja, lembra daquele poder regulamentar que o Presidente da República possui? O ministro possui de forma subsidiária, vamos dizer assim. Se o presidente não realizar o decreto, ou se mesmo com o decreto ele deixar um espaço para a instrução normativa, o ministro pode expedir essas instruções, mas que não são atos primários como a lei, né? Os decretos são atos normativos secundários e as instruções também não são atos normativos primários, tá? Apenas no espaço para complementar alguma falha no decreto e direcionada aos servidores públicos do seu respectivo ministério. Muito bem. Bom, com relação aos ministros, para a gente terminar, eu vou falar o seguinte, olha, julgamento dos ministros. Os ministros de Estado, eles podem cometer crimes, né? Cometer crimes comuns, previsto na legislação penal comum, aplicável, que qualquer pessoa pode cometer, por exemplo, tráfico de entorpecentes, né? Crime de racismo. E podem cometer crimes que são próprios do cargo que ele executa, que são chamados de crimes de responsabilidade. Normalmente são crimes de responsabilidade do Presidente da República e por conexão o ministro participa. Bom, tanto nos crimes de responsabilidade quanto nos crimes comuns, os ministros de Estado serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas só os crimes cometidos no exercício do mandato, tá?
vou lembrar aqui de 2 casos. O ex-ministro Blairo Maggi estava sendo processado por corrupção ativa quando era governador e pediu ao Supremo o reconhecimento do foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo disse que não era o caso, porque é somente os crimes cometidos durante o mandato e relacionados à gestão dele como ministro, né? Outro caso que mais recente é o do atual ministro do Turismo. Tem uma acusação de candidaturas laranjas do PSL, né, partido por qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito. E o processo de apuração do crime das candidaturas laranjas está correndo na Justiça Comum. E houve um pedido feito e foi negado pelo Supremo. Aí houve um recurso do ministro do Turismo para que o plenário analisasse. Mas o entendimento firmado da jurisprudência do Supremo são só crimes relacionados ao mandato e cometidos durante a gestão. Crimes comuns ou crimes de responsabilidade. Então, crime comum e crime de responsabilidade, quem julga? O Supremo. Pode haver uma exceção? Pode. Quando? Quando são crimes conexos ao presidente da República, crimes de responsabilidade conexos ao presidente da República. Porque o presidente da República, ele pode cometer crimes comuns ou crimes de responsabilidade. Se ele cometer crime comum, nós vamos ver isso, ele vai ser processado também no Supremo. Se ele cometer crime de responsabilidade, ele vai ser julgado pelo Senado, né? Então, se há um crime conexo do presidente da República com o ministro de Estado, e esse crime é um crime de responsabilidade, aí então o ministro, juntamente com o presidente, vai responder ao crime perante o Senado Federal. Muito bem? Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Ficou faltando um pedacinho aqui do plano do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, mas eu trago na próxima aula juntamente com o plano número 6, se não me engano. Tratando, inclusive, nós vamos estudar o processo de impeachment, os crimes de responsabilidade, os crimes comuns, como é que se dá tudo isso em relação ao presidente da República, os reflexos disso com relação aos governadores, enfim, no próximo plano, tá bom? Na próxima semana. Até mais, boa semana a todos.